Lucas capítulo 17, verso 11 a 19. Não achou? A palavra diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Vamos orar, irmão. Senhor, em nome de Jesus, nós, nesse momento, Pai, te louvamos, te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de abrirmos a tua palavra, Pai, de inclinar os nossos ouvidos para o teu falar, Senhor. Então, que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor venha trazer edificação para a tua igreja, Pai, que o Senhor venha iluminar o nosso coração, Pai, que possamos, como vimos aqui na mesa, Senhor, ver o Senhor, Pai. Nós carecemos de ver o Senhor, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, Pai, para comunicar, nos dê graça para ouvir, Senhor Jesus, e nos use, Pai, nos fortaleça, Pai, nessa hora, Pai, que o Senhor venha falar com a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós confiamos esse tempo a Ti, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ajude, Pai, nos guie, Pai, nesse meditar na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, como o nosso culto é de gratidão, né? A única palavra que veio ao meu coração era falar sobre gratidão. E é maravilhoso, podemos nos parar para separar um culto só para agradecer ao Senhor. É algo especial realmente para as nossas vidas, né? E para esse ministério, né? Quando nós paramos aquilo que todos temos feito e simplesmente paramos para agradecer ao Senhor. E nada melhor que agradecer ao Senhor também, ouvindo a palavra, também recebendo do Senhor, porque esse trabalhar não continua, né? O Senhor não está contando os anos, Ele está contando a obra que Ele tem feito na nossa vida, que vem de muito antes, graças a Deus. Falar sobre gratidão, irmãos, é obviamente lembrar dos feitos do Senhor, lembrar daquilo que temos a agradecer, né? E temos muito a agradecer, né? Muito a agradecer. Nós somos muito abençoados, né? Todos nós. Até aqueles que não creem no Senhor são abençoados, de certa forma, né? Tem alguns irmãos, né, estudando, alguns irmãos chamam de graça comum, né? Mas eu acho que essa palavra comum não vale tanto, mas um comum aí, entre aspas, seria a graça natural, que é aquela chuva que o Senhor faz cair sobre justos e injustos, né? Seria aquilo que temos para agradecer no sentido da graça comum, o dom da vida, né? Da saúde, do sustento, né? O dom da nossa família, o dom da nossa, né, de podermos casar e termos a nossa esposa, e tantas coisas, o dom do ar que nós respiramos, e tantas coisas nós temos para agradecer, nesse sentido. Com o Senhor nós temos ainda muito mais coisas, nós conhecemos o Senhor. Temos a graça, né, que recebemos de ter Jesus se revelado a nós, a graça da salvação, do perdão, a graça da reconciliação com o Senhor, da adoção de filhos e por aí vai. Nós podemos ficar a noite inteira aqui falando de quanta graça, né, o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, né? Um coração grato, irmãos, é um coração que murmura muito pouco, podemos dizer, né? Um coração realmente grato não deveria murmurar em nada. E muitas vezes nós nos pegamos murmurando, tantas vezes, né? Mas um coração que não murmura contempla, né, o favor de Deus. É um coração satisfeito em Deus. Paulo disse lá, né, em Filipenses que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu. Então a gente entende que essa contentação em Deus, né, e a gratidão é algo que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender. É até bom falar sobre gratidão, nós precisamos olhar para a palavra e entender um pouco daquilo que Deus espera das nossas vidas. No sentido de gratidão. O que é gratidão? Será que é só falar a Deus, ficar agradecendo, né? Ah, graças a Deus, a gente usa, né? Como para qualquer coisa, mas será que é isso que a palavra diz como gratidão, como um coração grato? Um coração que realmente rende ações de graças ao Senhor? Né? Precisamos aprender essa gratidão, né? Precisamos aprender que a gratidão é um caminho, né, que nós precisamos percorrer
e crescer, né, nessa gratidão ao Senhor. Na medida que nós vamos conhecendo dele, sendo tratados, podemos conhecer mais dessa gratidão. Gratidão também na vida de Paulo nós vemos que deve ser um hábito na nossa vida, é um hábito. Paulo diz aqui, sempre dou graças, né? No começo das cartas ele sempre está lá, sempre dou graças por vós, sempre, era contínuo, era um hábito. Para nós cristãos deve ser um hábito. Só que essa é uma gratidão, irmãos, é uma virtude um pouco rara nos nossos dias, né? Até gratidão nos relacionamentos comuns, né? Às vezes a gente tá cheio de chupim por aí, assim, né? Que só suga, só tem, né? Por interesse próprio, às vezes agradece, mas está visando o interesse, está baganhando alguma coisa. E em todo e qualquer relacionamento a gratidão precisa existir, a gratidão precisa... Né? Senão a gente se sente assim, lesado, né? Usado. Né? A cura, irmão, desses leprosos que nós acabamos de ler aqui, tem muitas a nos ensinar, irmãos. Muita coisa para nos falar. É um texto muito rico aí, são acho que 9 versículos, se eu não me engano. Mas é riquíssimo, né? Tem até alguns paralelos com a respeito do Senhor, do tratado do Senhor na nossa vida, né? Da obra da salvação na nossa vida. E é um texto que nós podemos tirar boas lições sobre o caminho da gratidão. Qual que é o caminho para nós andarmos, para termos um coração grato e uma vida que realmente agrade ao Senhor, né? E primeiro, eu vou convidar os irmãos para nós darmos uma olhada nesses versículos de forma objetiva, para a gente clarear o texto, entender o texto. Depois a gente vai olhar para esses aspectos aí, que é a respeito do trabalhar do Senhor na nossa vida. Aí a gente vai fazer esses paralelos e ver o que estava acontecendo aqui no sentido espiritual sobre a vida deles aqui. Amém? Aí eu ia pedir para os irmãos, então, para alguém ler para mim, versículo 11 até o 14 de novo, por favor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-lhes aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Obrigado. Bom, primeira parte nós vemos que de caminho para Jerusalém, né? Passava Jesus pelo meio de Samaria ali e da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, o que acontece? Saem ao encontro dele 10 leprosos. Tinham 10 leprosos aí que saem ao encontro de Jesus. E aí diz que eles ficaram de longe, né? E gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. A palavra diz aí que eles ficaram de longe. Por que eles ficaram de longe, irmãos? Porque eles eram leprosos. A lepra, o que era a lepra? A lepra era uma doença, né? Altamente contagiosa, né? Não como nós conhecemos hoje, né? Era bem destruidora naquela época, não tinha tratamento nenhum para ela, né? Começava com pequenas feridas, ia tomando o corpo todo, amolecia as extremidades, né? Ia perdendo a sensibilidade. E aos poucos tomando a pessoa toda de chagas, daquelas feridas, né? Os leprosos naquela época eram considerados e chamados imundos. Né? Olha o imundo lá, eles gritavam, né? Quando estava chegando perto, para eles nem chegarem perto das aldeias. Eles eram obrigados a viver em lugares, né, exclusos. Eles viviam excluídos, né, em aldeias só com leprosos. E como é contagioso, é mais difícil ainda você se curar, né? Acho que a hora que você está melhorando, você acaba contraindo de novo. Enfim. A lepra, irmãos, na palavra também é uma figura do pecado na nossa vida, na vida do homem, né? Na vida do homem natural, da condição do homem, né? É uma figura desse pecado na nossa vida, essas chagas. Nós vemos também que eles gritam, compadece-te de nós, né? E aí Jesus diz o que para eles? Que eles vão e mostrem-se aos sacerdotes. Jesus diz para ele que fossem se mostrar sacerdotes. A lei, naquela época, dizia que quando um leproso que estava nessas aldeias se achava, né, que tinha melhorado, que estava curado, olha, eu acho que eu estou curado, acho que eu posso voltar, né? Podia correr melhoras. E ele devia, então, se apresentar, está lá em Levíticos 14 isso, né? Depois, se alguém quiser ler. Ele tinha que se apresentar lá para o sacerdote levava ele para fora, aí examinava ele, se realmente ele tinha melhorado, aí eles queimavam as vestes lá já, e aí ele era direcionado para oferecer o sacrifício para o Senhor, né? Tinha lá um sacrifício que ele tinha que oferecer em gratidão a essa cura que ele tinha recebido. E foi isso que Jesus manda eles fazerem, vão aos sacerdotes e se mostrem aos sacerdotes. E aí, se mostrando e se tivessem curado, eles podiam então, enfim, viver normalmente. Aí a palavra diz que indo eles, o que acontece?
foram purificados. Purificados, né, irmãos? Limpos, curados, se viram curados. Nós vemos um ponto lindo aqui já, né? Eles creram, né? Nós vemos aqui já embutido nesse versículo uma fé e uma obediência, né? O Senhor diz para eles, ó, vão aos sacerdotes, eles indo, foram curados, foram purificados. Né? A palavra não diz que Jesus tocou neles, né? E nem que eles sentiram algo quando eles viram Jesus, né? Às vezes a gente anda pelo que a gente sente, ou precisa de alguém tocar na gente. A gente nem crê numa oração do irmão que está distante, às vezes. Ora por mim, mas a gente nem crê. A gente nem se debruça para orar, porque a gente até esquece do poder da oração do justo. Mas a gente vê que houve fé no coração deles, e aí eles foram, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ser, né, assim, terem sido tocados pelo Senhor. Não por causa da lepra, que o Senhor chegou a tocar num leproso, né? Nós temos essa cura também. E aí diz que eles simplesmente creram na palavra e foram curados. Bom, continuando ainda, eu falei que a gente vai de forma objetiva pelo texto, tá? Primeiro. E aí, no versículo 15, vamos continuar. Diz assim, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Um dos 10, então, irmão, daqueles, né, 10 que foram curados por Jesus, né? Os outros 9 ficaram lá, e um desses volta para agradecer a Jesus. Diz a palavra que ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Glorificando a Deus em alta voz, irmãos. É algo também lindo, porque a gente pode imaginar a necessidade que eles viviam, né? Na lepra, lá na doença, na dor, no sofrimento que eles estavam passando. E aí eles clamam, né? Em alta voz, a palavra diz lá em cima que eles gritaram, né? Para que o Senhor os curasse. Dizendo, compadece-te de nós. E aí quando esse um é curado, ele volta, e ele volta dando glória a Deus também em alta voz. Muitas vezes a gente, na hora de pedir para o Senhor, tem um espírito e um ânimo, né? Tem uma ousadia, levanta a voz, vem na reunião de oração, vai, vamos, estamos precisando do Senhor e tal. E aí depois, quando a gente não esquece, a gente é totalmente frio na hora de... Às vezes nem lembra, né? Que o Senhor respondeu aquela oração. Esse aqui voltou dando glória em alta voz. A palavra diz. E aí diz também no versículo 16 que ele prostrou-se com o rosto em terra, olha só, aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Prostrou-se. O que é se prostrar, irmão? Se colocar, né? Se dobrar. Segundo o dicionário Aurélio, significa abater-se a si mesmo, física ou moralmente. Estar muito enfraquecido. A gente vê aqui que acontece algo na vida dele, depois a gente vai ver com mais calma, mas acontece aqui um quebrantamento na vida desse homem. Ele volta reconhecendo o Senhor, ele prostra-se, né, com o rosto em terra, aos pés de Jesus. Mais do que palavras, irmãos, o Espírito aqui não fala das palavras que esse homem usou para engrandecer o Senhor, para agradecer o Senhor, né? Não fala que ele voltou agradecendo o Senhor e disse tal coisa. Não, fala da atitude e fala que ele agradeceu. A ênfase do Espírito aqui foi mais na atitude desse homem, né? Nas ações. Por isso são ações de graça, né, irmão? São ações, são atitudes que a gente toma para agradecer o Senhor. Não é só a gente bem dizer aqui hoje e uma vida que não glorifica, né? E não é grato ao Senhor de forma nenhuma. Eu gosto da expressão também que há nos Salmos, né, irmão? Estudando esses textos, eu passava pelos Salmos muitas vezes assim, e vendo o quanto tem nos Salmos a expressão render graças, né? Como não é simplesmente... Tem vários momentos que são ações de graça, mas o render-lhe graças. Eu acho extraordinário, porque esse render é algo... Salmo 119, versículo 7, diz assim, ó, só vou ler. Diz, render-te graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. É lindo, porque rendido significa subjugado, segundo o dicionário Aurélio, tá? Dominado. Significa aquele que desistiu do confronto. Algo que se aplica muito à nossa vida, né, irmão? Aquele que se rendeu à vontade do Senhor, que se rendeu e prostrou-se. Aquele homem ali estava prostrado, a gente podia dizer que ele estava também rendido ao Senhor. Que ele havia se rendido. Continuando, irmãos, o texto, só para a gente lançar luz aí, para ir clareando. Versículo 17 diz assim, então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E o 18 diz assim, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro.
Onde estão os outros 9? Surge a pergunta de Jesus aqui, né? Nessa pergunta a gente pode ver, irmãos, que apesar de o Senhor não dizer para eles, vão lá e se mostra aos sacerdotes, o Senhor estava esperando que eles voltassem. Porque o Senhor pergunta, você veio só você, mas onde estavam os outros 9? Onde estão os outros 9? Certamente o Senhor também espera que, naquilo tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, Ele aguarda também que nós voltemos, como esse que voltou para agradecer. Ele recebeu e voltou para agradecer. Esse, irmãos, é o objetivo principal dos milagres de Deus na nossa vida, com certeza. Deus não opera milagre por milagre. Claro, o milagre nos socorre, né? Nos tira da angústia muitas vezes, nos tira daquele problema. Aqui no caso deles, algo físico terrível. Mas o propósito é glorificar Deus e nos levar de volta para o Senhor. Com certeza, nos levar de volta para Ele mesmo. Jesus sabia muito bem, irmãos, quando Ele diz aqui onde estão os outros 9, Ele sabia muito bem quantos tinham lá. Talvez de longe a gente pode imaginar que às vezes Jesus faz um monte de milagre, né? Está num culto assim cheio de gente, aí pessoas foram curadas e tal, e Jesus nem está sabendo, foi curado aqui no meio do culto aqui, mas Jesus nem contou essa pessoa. Jesus sabe muito bem quantos eram, com certeza sabia o nome deles, sabia muito bem quem era. Quando o Senhor... O Senhor sabe muito bem aquilo que Ele tem operado nas nossas vidas, aquilo que Ele tem feito a nós. O Senhor sabe todas as coisas. E no 19, disse-lhe assim, o que Jesus diz para ele depois de tudo isso? Ele lá prostrado, Jesus diz para ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vemos aqui, irmãos, o resultado de uma fé genuína, né? Que é uma fé, como o Tiago diz lá e nos ensina, que é acompanhada por obras. Essa é uma fé com obras. A gente entende obras como outras coisas, mas uma fé com obra aqui. Qual que era a obra da fé desse homem aqui? A gratidão. Exatamente. Essa fé dele teve obras. E aí ele não recebe só aquela cura, como os 10 receberam. Ele ainda recebe a salvação. Jesus diz para ele, a tua fé te salvou. Ele foi curado não só da lepra no corpo, né? Mas foi curado também da lepra espiritual, né? Da condição de pecador. Aqui estava acontecendo já o segundo milagre nessa passagem aqui. Talvez o maior e o principal dos milagres. Que só acontece com ele. Que só acontece com esse que voltou. Só com esse. Como eu disse, irmãos, nesse texto aqui a gente tem alguns paralelos muito interessantes para a gente voltar agora e observar. O texto é pequenininho, então dá para a gente fazer isso. Mas tem alguns paralelos muito interessantes, irmão, que ilustra o trabalhar de Deus na nossa vida, ilustra como que a gratidão está no meio do trabalhar. Esse trabalhar e nos ensinar a gratidão está no meio do processo do Senhor na nossa vida, está no meio lá do novo nascimento, está no meio da renovação da mente, faz parte do tratado do Senhor na nossa vida. Com certeza, né? Eu enumerei aqui pelo menos 6 aspectos aqui do nosso chamamento, né? Que o Senhor nos chama para Ele, para comunhão com Ele, para andar com Ele, né? Da nossa carreira cristã, pelo menos 6 aspectos que a gente pode parar aqui e meditar um pouquinho na palavra para aprender um pouco do que é esse caminho da gratidão. Qual que é o caminho a ser trilhado para nós termos um coração grato, de fato. Amém? Então vamos olhar lá, irmãos. Vou convidar os irmãos para olhar de novo, tá bom? A gente vai voltar, mas a gente vai refletir em cima dos versos aí. Se alguém tiver alguma coisa, quiser falar, pode interromper, tá bom, irmãos? Primeiro, irmãos, vamos ver. Voltar lá no versículo 12. A palavra diz que ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Como eu disse, a gente vai agora refletir um pouco. Então, agora que começa o estudo, tá bom, irmãos? Era só para a gente dar uma passada. Mas prometo que eu não vou ser muito longo. Bom, primeiro, nossa condição. Jesus entra numa aldeia e aí saem ao encontro deles 10 leprosos. Como nós já dizemos, a lepra é uma figura da nossa condição, né? Na Bíblia também. Leprosos, enfermos, né? Era a nossa condição. E gravemente doentes. Imundos, né? Por causa do pecado. Contaminados por causa do pecado. Aí eu convido vocês para abrir num texto comigo. Deixa aí marcado, tá? A gente vai voltar aí, já já. Abrir comigo em Isaías 1. Versículo 2 a 6. Por favor, abra aí comigo. Tem Isaías nessas Bíblias aí, irmãos? Tem. Acharam? Isaías 1, versículo 2 ao 6, a gente vai ler.
sobre essa condição, né? A nossa condição, como éramos aí, como ele, leprosos, como nós nos encontrávamos sem o Senhor. Diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, olha agora esse verso, irmãos, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Olha a condição, irmãos. Aqui é o Senhor dizendo, né? Você lembra no versículo 2, olha o que ele diz? Ouvi os céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem? Olha o que o Senhor fala da condição do homem, né? Como pecador. Aqui falando principalmente dos filhos de Israel, da nossa condição de doente, de chaga, uma enfermidade espiritual gravíssima, né? Feridas não espremidas. Essa era a nossa condição natural, irmãos, a condição natural do homem sem o Senhor. A gente pode dizer que essa condição nos deixa bem claro a carência da nossa vida, né? Que a nossa vida tinha de um milagre do Senhor, a carência da intervenção divina na nossa natureza. Amém? Volta lá para os leprosos lá. Você marcou lá, né? Volta lá. Primeira condição, então, que a gente vê, irmãos. Primeira questão, né? Primeiro aspecto, a nossa condição, a condição de pecadores, como esses 10 leprosos. Segundo, irmãos, nós podemos chamar aí que alguns autores, né, chamam de a graça preeminente do Senhor, aquela graça que estava antes de termos, né, de conhecermos a Deus, aquela previsão, né, na onisciência do Senhor que Ele coloca no nosso coração para buscarmos a Ele mesmo. Porque diz a palavra que, no versículo 12, como nós lemos, o que acontece? Ao entrar numa aldeia, quem que entrou numa aldeia? Jesus. Ou seja, Ele nos amou primeiro. Eles estavam lá na condição deles, de pecadores. E aí Jesus faz o quê? Entra numa aldeia. O Senhor nos amou primeiro, né? Geograficamente, Samaria, Jesus estava indo aqui no começo do versículo, a gente vê no 11, né? De caminho para Jerusalém, passava pelo meio de Samaria. Se a gente olhar para a geografia bíblica, esse caminho aí está meio torto. Houve um desvio para passar por dentro de Samaria, né? Não era caminho. Como não era, né? O nosso Senhor quis vir até nós, vir até as nossas vidas e deu a vida dele por nós. Samaria não estava na rota para Jerusalém. E eles lhe saem ao encontro. Ou seja, o Senhor prevê aquela graça, vem até eles, e aí eles têm aquela graça já, né, colocada no coração deles, e eles podem sair ao encontro do Senhor. O Senhor atraindo eles, como o Senhor fez com as nossas vidas, né, irmãos? De alguma forma, eles foram ali iluminados, o entendimento deles, está passando aqui um homem, Jesus, e ele pode ser que ele cure, eles reconhecem de alguma forma aquilo, né, que o Senhor poderia curá-los, que aquele que estava passando ali poderia curá-los. Inclusive com uma palavra, que foi o que o Senhor Jesus deu para eles, né? Nessa época, acontecia de eles morarem, né? Aquele filme Ben-Hur ilustra bem a questão da lepra, né? Eu lembrei bastante do filme, assim, porque mostra lá como era a condição, como eles viviam, né? E às vezes em cavernas, ficavam lá, né, para ficar na sombra e tal, viviam em péssimas condições e em cavernas lá no escuro. Eles viviam de forma, né, não tinha energia, não tinha nada, eles viviam lá no escuro. E é lindo, porque aí a gente lembra daquele, né, 2 Coríntios 4:6, Paulo diz assim, não precisa abrir. Diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Diz a palavra que resplandeceu a luz. Ele mesmo resplandeceu a luz em nossos corações. Das trevas resplandeceu a luz. Talvez eles estivessem lá naquelas trevas, lá, né, na vida deles, o tempo todo com aquela lepra, em caverna, seja lá onde for, e aí eles saem naquela condição, ainda em trevas, né, com aquela doença,
e aí é iluminado os olhos do coração deles, eles vão até Jesus. Assim como todos nós, irmãos, fomos atraídos. Um dia os olhos do nosso coração foram iluminados e nós podemos nos achegar ao Senhor. Esse é o nosso segundo aspecto aqui, essa graça do Senhor que nos atraiu antes, né? Olha, irmãos, se a gente parar para pensar, a gente já começa a ter vários motivos para agradecer e consegue lembrar, né? Motivos para nós darmos ação de graça. A nossa condição, essa graça de Deus que se antecipa a nós mesmos, que está ali, né? Antes de qualquer movimento nosso, simplesmente pela graça. Não. Com certeza não. Vamos ver outro aspecto, irmão. Terceiro aspecto aí. Versículo 14. A palavra diz que ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Acontece lá então a cura. E acontece como nós já vimos, né? Naquela hora lá, não tem como passar nesse versículo e não olhar para a fé deles. Terceiro aspecto que a gente pode dizer aqui, a nossa resposta a essa graça, né? Deus iluminou o nosso coração, e aí há uma resposta deles a essa graça, a esse iluminar, e a palavra do Senhor. E essa resposta deles foi com fé e obediência à palavra. Como é importante a nossa vida a obediência à palavra, né? É fundamental. Acho que a semente hoje só está aqui, completando 3 anos, por obediência à palavra. É ao Senhor, com certeza. Sem obediência à palavra, a gente vai se desviando. O nosso eu vai crescendo, e aí é o inverso daquele, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Nós vamos crescendo e o Senhor vai. É a palavra que nos guia pelo caminho da cruz, né? E a palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vimos aqui que essa fé e essa obediência também agrada ao Senhor. É uma atitude que também é de gratidão, que agrada ao Senhor. Sem ela é impossível nós agradarmos a Deus. Só crendo e sendo obedientes à palavra, nós podemos estar de conformidade ali, agradando ao Senhor. Bom, quarto aspecto, irmão. Diz o seguinte, que eles receberam, né, a cura aí, eles foram purificados. Eles receberam da graça, né, daquilo que eles estavam procurando, né, eles estavam naquela condição enfermos, aí eles foram até o Senhor, foram atraídos, foram até o Senhor, né, receberam a palavra, tiveram fé, foram carentes, precisando daquele milagre, e aí eles foram curados. A palavra diz que eles foram purificados, né, recebem ali do favor merecido do Senhor, da graça de Deus, né. Assim também nós, né, irmãos, fazendo paralelo com o nosso né, nós recebemos e temos recebido abundantemente da graça do Senhor. Nesse ponto aqui, né, irmão, desse quarto aspecto aqui, nós recebemos a graça do Senhor. Eu queria abrir mais um texto com os irmãos aqui, em Efésios, capítulo 1, por favor. Esse aí, abram comigo. A gente vai ler a partir do versículo 3 aí. Acharam? Diz assim, presta atenção nas expressões. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor, nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, aquele que nos concedeu gratuitamente a graça, aí, ó, no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, como nós vimos aqui, né, irmão, na mesa do Senhor, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou. Como é que Deus derramou a graça sobre nós? Olha aí a palavra. Abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto do céu como na terra. Vamos parar por aqui, porque senão é muita coisa, mas esse texto aqui é riquíssimo, nós podíamos ficar aqui meditando nele, né, sobre essa questão do que o Senhor, né, da obra do Senhor pelas nossas vidas. Nós vemos que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Nos escolheu nele, adoção de filhos, redenção pelo sangue, remissão dos pecados, nos concedeu gratuitamente no amado,
Olha quanta coisa. Derramou abundantemente sobre nós. Volta lá, irmãos. Como foi grande essa graça, né? Como eles receberam a cura das chagas deles, da doença deles, como também nós recebemos algo maravilhoso da parte do Senhor e temos recebido dessa graça, desse favor do Senhor, imerecido e abundante, muito maior. Talvez esse aqui que recebeu a salvação, né? Que pôde entender muito bem essas coisas que nós acabamos de ler depois, ele nem imaginava, quando estava só pedindo por uma cura ali física, né? Aquilo que estava por trás, daquilo, né? De fato, né? Às vezes a gente usa o texto lá que fala das janelas do céu se abrirão, né? A gente usa em outros sentidos, mas de fato aqui, espiritualmente, as janelas do céu se abriram sobre ele, né? Se abrem sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Esse é mais um aspecto, o tamanho da graça que nós recebemos. E eles receberam aqui, né, em figura, no caso deles, a cura dessa lepra. Mais um aspecto, irmãos. O quinto aí, no versículo 16, a gente volta lá e vê. No versículo 15 e 16, diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, né, como nós já vimos, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. A palavra diz que então, voltou e se prostrou com o rosto em terra, como nós já vimos. Esse é o quinto aspecto, irmãos, que nós podemos ver, que é o trabalhar da cruz, né, na vida dele. Operando esse prostrar-se, operando essa volta na vida dele. Como que a gente vê isso, né, irmãos? Bom, a gente já pode ver aqui a porta estreita. Por quê? Eram 10. Ficou 1. 9 já ficou para fora da porta estreita, né? Só nesse voltar. Já ficaram 9 para trás. A gente vê aqui a porta estreita, né? Um só desses 9, irmãos, eram 10. Olha a proporção disso no reino de Deus. Às vezes a gente usa esse texto para falar da figura, né? Como que a gente está em tão poucos irmãos e quanto a palavra chega, né? Quanto a palavra está em todos os lugares, isso pode chegar a tantos, mas quantos voltam? Não só volta para agradecer, mas volta a sua vida para o Senhor, né? Volta a vida, e volta aos pés. Perdem a oportunidade, né? Porque esses 9, eles perderam a oportunidade. Talvez os 9 poderiam voltar para pedir outra coisa, né? Vai que volta lá a lepra, ele volta, né? Mas como o Lucas disse, voltar aos pés tem um trabalhar aí, um tratamento. Esse aqui, com ele foi diferente. E sempre é um livre-arbítrio, né? Porque eles tiveram a opção. E como nós vimos, o Senhor não disse nada, né? Mas o Senhor esperava que eles voltassem. Onde estão os outros 9? O Senhor disse para eles. Onde estão os outros 9? Ou seja, irmão, um só aqui avançou no trabalhar do Senhor, né? Outros 9 receberam a cura e foram. Para eles já estava ótimo. Sabia, mas ele pergunta para alertar. Entendeu? Exatamente. Para alertar. Para mostrar para ele, cadê os outros 9, né? Como se ele cadê os outros 9? Um só voltou, irmão. Por quê, irmãos? Só esse voltou. Por que será? Irmãos, certamente a gente consegue ver o trabalho do cruz se a gente parar para meditar um pouquinho no que isso podia implicar. Esse voltar não foi tão simples quanto a gente deve achar, né? Não era tão fácil assim, tão natural, né? Eles estavam talvez há quanto tempo vivendo lá naquele buraco, lá com lepra, naquela doença, talvez naquela caverna, não sei, né? Mas quanto tempo naquela condição, né? Privado da sua família, privado dos seus amigos, privado de tudo que tinha na vida, de tudo. Eles estavam isolados e eram considerados o quê? Imundos, sujos. Ninguém queria nem chegar nem perto deles. Nem perto deles ninguém queria chegar. E aí eles recebem a cura. Estavam livres, estavam indo para o caminho, eles se olham e se veem curados. E aí, com certeza, não foi fácil voltar. Eles tinham quantas pessoas, talvez, para visitar, irmãos? Quantas pessoas para dar notícia da cura? Quantos amigos para rever, né? Quantos familiares? Quantos sonhos, projetos para retomar? Talvez aquilo que eles, né, deixaram lá interromper quando ficaram doentes. Quantas coisas. Quantas coisas boas eles poderiam voltar. Até mesmo listas e boas eles poderiam, né? Eles estavam indo, eles queriam isso, naturalmente. Um desejo natural. Quantos, irmão? Quantos? Eles também estavam muito preocupados em cumprir a lei. Exatamente, olha. De apresentar o sacerdote, porque era uma regra legal. Sim, exatamente. E aí tem um ponto interessante, né? Que a gente vê que o Senhor diz, lá o versículo 6 diz assim, voltou esse agradecendo e esse era
samaritano. Certo? E aí depois Jesus diz assim, então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. O Senhor enfatiza, ó, que tem um estrangeiro, mas não voltou os outros 9, mas voltou ainda o estrangeiro. Isso nos leva a entender o quê? Nem sempre o lugar tá. Mas que tinha lá no meio daqueles 10 leprosos judeus, né? Religiosos. Tanto que o Senhor Jesus diz, ó, vai e mostra-te ao sacerdote, e eles não falam assim, mas que sacerdote? Da onde? Nós somos daqueles de Samaria, um povo pagão, sincretista, toda aquela bagunça de deuses. Não, eles foram. E como o Saulo disse, até... exatamente. Mas eles não reconheceram ali o abençoador. Um voltou para agradecer, né? Como a gente estava dizendo. Só esse voltou. Só esse deixou para lá, talvez, os sonhos, os projetos dele para retomar, a vida dele para ir cuidar, tal. Esse deu valor à graça. Esse é aquilo que o Paulo, como chama, né? Reteve a graça de Deus, voltou lá para agradecer, voltou a vida para Jesus. E quantas vezes a gente vive nas nossas aldeias, né? Encurralados. E o Senhor nos livra eles das aldeias, cura, sara, e aí eles estavam de volta. Podemos dizer, irmãos, que na hora que eles são curados, eles estavam livres para fazer o que eles quisessem, né? O que eles quisessem. Eles não eram mais impedidos, maltratados de entrar em outras aldeias, eles estavam curados. Eles queriam ir lá cumprir os sacrifícios, como nós vimos. Mas só nesse que nós vemos o trabalho da cruz. Para ele, essas outras coisas não pesou mais do que voltar para agradecer ao Senhor. Nós vemos na vida desse aqui o que, irmãos? Aquele tome a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me a cada dia. Na vida dele nós vemos isso. Ele negou seguir o fluxo, né, irmãos? Negou deixar-se influenciar pela maioria, que muitos também são assim, né? Eram 9 contra 1. Ó, vou voltar para agradecer e tal, tudo eram 9, e aí? Será que, né, quantos não estão por aí que vai na onda, né? Segue o fluxo. Não, é assim mesmo, vamos lá, a gente vai sacrificar e tal, vai voltar para a nossa vida. Pareceu um homem lá no caminho que curou a gente. Mas olha aquele toque no coração, aquele homem, não era só um homem que curou eles, né? Era o Senhor. Só um reconhece, de fato, que havia um Senhor ali. Não, né, um profeta, como eles chamavam somente. Só esse irmãos, voltou-se para Jesus. Deixou tudo para estar na onde? Na presença de Jesus. Para ele é mais importante voltar, estar ali na presença de Jesus, ainda que fosse aos pés de Jesus, do que estar lá retomando todas aquelas coisas. Aquelas coisas tinham até o seu lugar, né? Ele tinha sido curado. Mas primeiro, nós vemos aqui para ele a primazia que ele dá ao Senhor. E aí eu faço uma pergunta para você, irmãos. E nós? Onde estamos? Nos 9 ou no 1? Não precisa responder, só medita. Né? Nos 9 ou no 1, às vezes, na nossa vida, no nosso caminhar com o Senhor, né? Esse quinto aspecto é o fundamental, irmãos, é o que traz a diferença entre ele e os outros 9, que é o trabalhar da cruz. A cruz entra, né? A espada de Deus entra e traz separação da nossa vida. Separa ele aqui no caso de outros 9. A cruz entra aqui fazendo distinção sobre esse trabalhar. Ele avança no trabalhar do Senhor, na vida dele aqui. E os outros 9 ficam. E aí no versículo 19, né? Diz assim no final: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O sexto aspecto, irmão, e o último. Nós vemos que esse voltar-se a vida para o Senhor, né? Aquele que passou pelo tratamento, que voltou a vida para o Senhor, que mesmo curado, né, irmão, voltou e preferiu se prostrar ali aos pés do Senhor, né? Como nós vimos o significado de prostrar, está ali abatido, no sinal de fraco, reconhecendo quem era o Senhor. Para esse aí, Jesus diz uma palavra. Diz, levanta-te. Jesus levanta ele e anima a vida dele. Jesus aqui dá mais uma palavra para ele. A gente vê, né, uma palavra que o Senhor propaga sobre a vida dele. Esse levanta-te como uma ministração do Senhor sobre a vida dele. Um levanta-te. Ele está ali prostrado, o Senhor diz, levanta-te. Nós podemos dizer, irmãos, que só esse aqui continuou ouvindo a voz do Senhor. Aqueles outros ouviram, vai e se mostram sacerdotes. E aí, por não, né, conhecerem aquele trabalho da cruz, não, na verdade, por recalcitrarem os aguilhões, né, deixarem o trabalho da cruz, eles voltam, só esse um volta, e esse continua ouvindo a voz do Senhor. Que com certeza para ele era mais importante, ele pôde voltar e ouvir a voz do Senhor. E ele ouve do Senhor, levanta-te.
Mais um aspecto aqui, como nós dissemos. A espada tem 2 gumes, né? Por um lado ela opera a morte, do outro lado, ressurreição, né? Cruz e ressurreição, né? Obra da cruz, trabalho da cruz, vida de quebrantamento e, por outro lado, vida de ressurreição, né? Ele está ali quebrantado, né? Enfraquecido, rendido à graça do Senhor. E o Senhor diz para ele, levanta-te. Levanta-te. Como que a gratidão, né, ao Senhor, olha só quantos aspectos não tem, né, para andarmos no caminho do Senhor, quantos aspectos. Essa aqui com certeza era algo que o Senhor dizia, olha, isso me agrada na vida desse meu servo. Ele tomou a cruz, ele voltou, ele negou-se. Ou seja, irmão, nos satisfazer na graça, nos levanta, nos reanima, é parte do renovado na nossa mente, né? Estarmos contentes, contentados no Senhor, né? Nos mostra o operar da ressurreição do Senhor na nossa vida, nos abre de fato um novo e vivo caminho. Esse aqui podia dizer que estava agora andando num novo e vivo caminho, porque os outros estavam lá livres e livres para viver talvez uma nova vida e novos. Quantos nomes podiam dar? Mas esse aqui podia estar agora, né? Estava recebendo da graça do Senhor, de uma vida de ressurreição, para andar num novo e vivo caminho de fato. Onde, de fato, a gratidão, né, nesse caminho de cruz é sempre genuína, é pura, ela passou pelo fogo. Essa é uma gratidão que agrada a Deus. Bom, irmãos, louvado seja o Senhor pela sua cruz, né? Que o Senhor nos fale sempre da cruz. Ela é o que nos mantém nele, sempre. Nos mantém de volta a Ele, conectados com Ele. O viver no caminho da cruz é o que nos mantém conectados a Ele, recebendo dele o tempo todo. Eu confesso para os irmãos que fui para esse texto com o coração de falar de gratidão e de juntar, né, de pegar alguns salmos para nós exaltarmos. Mas aí o Senhor me mostrou a cruz aqui no meio. Então, mas eu louvo o Senhor porque de fato o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, nós podemos ver o trabalho do Senhor, da cruz. E agradeço porque nós estamos num culto de ação de graça, estamos alegres, mas o Senhor continua nos falando da cruz, que gratidão genuína, né, talvez tenha chegado lá até o Senhor, porque o Senhor sabe daquilo que temos passado e conhece o nosso coração. Amém? Amém. Que o Senhor nos livre de sermos, depois de sermos curados da lepra, nos tornemos novamente amortecidos, né? A lepra amortecia, aos pouquinhos ia criando feridas e ia amortecendo tudo, né? Que o Senhor nos livre de, depois de sermos curados, no caminhar, voltemos a ser amortecidos como aqueles 9, né? Espiritualmente amortecidos. Ou como o Senhor diz lá em Apocalipse, né? Mornos, né? Vivendo uma vida morna, ingrata. Que possamos sempre reter a graça, irmão, para que não se torne vã sobre as nossas vidas, né? Que o Senhor nos ajude, irmão, a aprender a caminhar por esse caminho da gratidão. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que é maravilhosa, Pai, é rica, Pai, que nos abençoa, que nos sustenta, que nos direciona, Pai, que nos guia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós estamos aqui num momento especial para as nossas vidas, Pai, de podermos celebrar, Pai, esse tempo que o Senhor tem tratado nossas vidas aqui nesse local, Pai. Nós podemos dar graças a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Antes mesmo de termos conhecido, Pai, o Senhor, Pai, o Senhor já tinha nos amado, Pai. Já tinha nos atraído, já tinha tratado as nossas vidas, Pai. E obrigado por o Senhor ter feito algo maravilhoso nas nossas vidas, Pai. O Senhor nos ajude, Pai, a ter uma vida realmente que seja grata a Ti, Pai. Grata ao Teu favor, grata à Tua palavra, Pai, que responde à Tua graça, Senhor Jesus, com o trabalhar da cruz, que aceita o Teu trabalhar, Senhor, que se apega à Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, continue a nos dar essa graça, Pai. Que o Espírito Santo continue a nos assistir, Pai, na nossa fraqueza, Pai. Não só quando oramos, mas quando lemos a palavra, Pai, carecemos do Teu toque, do iluminado Espírito, carecemos de ser ajudados na nossa fraqueza, até para agradecermos ao Senhor, Pai. Nos ensina o que é, como agradecermos, Pai. Nos lembra, Espírito Santo, que o Senhor esteja conosco o tempo todo, Pai, nos levando a uma vida de consagração, uma vida de altar, Pai, que realmente Te agrada. E uma vida na prática, Senhor, que contempla o Senhor, Pai, que não se vê afogado em murmuração, Pai. Que não se vê insatisfeito o tempo todo, Senhor. Insatisfeita com tudo, Senhor.
Ô, Senhor, às vezes nós vivemos insatisfeitos, Pai, como aqueles que não conhecem a Ti, Senhor Jesus. Buscando, sempre vazio, Senhor, buscando algo que sempre lhe está faltando algo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude, abra os nossos olhos para vermos que podemos ser contentes em Ti, Pai. Podemos ser simplesmente agraciados, simplesmente guardados nessa paz, Senhor, e ela pode nos abundar e abundar as nossas vidas da Tua graça de forma que nós podemos não precisar de mais nada, Senhor Jesus, não olhar para mais nada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, Pai. Eu quero te agradecer porque, como eu disse, Senhor, é especial estarmos aqui, Senhor, é especial ver o que o Senhor tem feito nas nossas vidas nesse lugar, nesse trabalhar, Pai. Que o Senhor realmente, como nós vimos aqui nesse final, Senhor, que o Senhor nos levante, Pai. Possamos ouvir do Senhor também nessa noite um levanta-te, Pai, que possa haver aqui uma renovação, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, sobre a vida de cada um aqui, Senhor, daqueles que também não puderam estar aqui, Pai, que possa haver um renovado, Senhor, Pai. Possamos ouvir, Senhor, esse levanta-te, Pai, porque temos, não porque queremos, Pai, mas porque temos conhecido o caminho da cruz, Pai, e sabemos que esse levanta-te, Pai, está ligado a isso, Pai. Então, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos reanimar, Senhor, nos fortalecer, Senhor, que o Senhor venha fortalecer a vida de todos nós aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que possa haver um levantar, um renovado, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, como nós lemos aqui na ceia, Senhor, da alegria do Senhor, da paz do Senhor, do contentamento só em Ti, Pai. Nos livra dessas frustrações que esse mundo vem nos causar, da insatisfação, Pai, da ansiedade, Pai, da agitação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos levantar, Pai, renova as nossas vidas, Pai. Renova para mais esse ano que se inicia, então, aqui, Pai, nesse lugar, Pai, estarmos aqui servindo o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Renova-nos, Pai. Nós pedimos aquele óleo fresco sobre as nossas vidas, Pai, para continuarmos a Te servir, Pai. Carecemos do óleo fresco, Pai. Que o Senhor derrame o óleo fresco sobre a vida do Lucas, Pai, sobre a vida da Ana, sobre a vida da tia Rô, do seu Áureo, do Gabriel, da Vivi, do Rodrigo, da Vivian, da Sui, do Paulo, do Danilo, da Marcela, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, Senhor, e tantos outros que têm estado aqui, Pai. Em nome de Jesus, que possa haver esse óleo fresco, Pai, o levantado, Senhor, e o renovar, Pai. E que possamos continuar, Pai, tendo uma vida que agrada o Senhor, Senhor. E se não temos, Senhor, que o Senhor nos atraia, Senhor, que o Senhor trabalhe em nós, Senhor Jesus, pelo esse caminho da cruz, Pai. O caminho da gratidão que realmente te agrada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor Jesus, que Tu tens sido maravilhoso, Pai. Tem nos abençoado com toda sorte de bênção, Senhor Jesus. Tem derramado, Pai, abundantemente sobre as nossas vidas, das regiões celestiais, Pai, aquilo que tem enriquecido as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor.